Bom, agora que você já está por dentro sobre a programação dos economistas, vai se inteirar sobre outro assunto bastante interessante. Nós vamos conversar agora sobre agências de fomento. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o Dr. Milton Luiz de Melo Santos, ele que é diretor-presidente da nossa Caixa Desenvolvimento. Tudo bem, Dr. Milton? Tudo bem? Como vai? Bom, bem, graças a Deus, e agradeço imensamente a sua vinda em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa Agência de Fomento Paulista, que teve início no ano passado, em março, portanto, de 2009. Opa, notícia fresquinha, quer dizer, é algo relativamente novo e até mesmo por isso gostaria que o senhor começasse explicando como é que trabalha uma agência de fomento, está ligada a finanças, a recursos para que sejam investidos, né? O que vem a ser uma agência de fomento como um banco de desenvolvimento, algo assim correlato? Então, a agência de fomento, Wagner, para os telespectadores é importante saber que é um banco de desenvolvimento. Como tem o BNDES, que é sobejamente conhecido, porque é uma instituição federal, a agência de fomento paulista é como se fosse o BNDES do Estado de São Paulo. A denominação é Nossa Caixa Desenvolvimento e é um banco de desenvolvimento autorizado pelo Banco Central do Brasil a funcionar com um capital de R$1 bilhão. Recursos esses que foram capitalizados pelo Tesouro do Estado de São Paulo, à época o governador Zé Serra, atualmente o governador Goldman. Ambos os governadores apoiaram fortemente a criação desse novo banco oficial do Estado de São Paulo, que é o Agência de Fomento, voltada para financiar quem? A pequena e a média empresa. Nós não financiamos pessoa física. O projeto está voltado para atender o crescimento dessas pequenas e médias indústrias, comércio, o agronegócio, porque o objetivo aí é o fomento, é o desenvolvimento da economia paulista. Que justamente a grande maioria das empresas que necessitam hoje de recursos, as pequenas e médias, eu tenho lido a respeito, corresponde para o maior percentual hoje de crédito e financiamento, né, para o seu negócio. É verdade. Nós temos alguns números, algumas estatísticas que mostram, por exemplo, no estado de São Paulo, segundo alguns levantamentos feitos, inclusive pelo Sebrae São Paulo, mostra que temos aqui em torno de 1.700.000 empresas, aproximadamente, sendo que a maior parte é constituído esse valor, esse número, de empresas realmente chamadas microempresas, né? O foco da Agência de Fomento Paulista está mais na pequena empresa, aquela que fatura por ano R$240 mil para cima, ou seja, nós atendemos então empresas que faturam entre R$240 mil por ano até R$100 milhões por ano. Nesse intervalo de faturamento, nós temos, segundo esse levantamento do Sebrae, 36 mil empresas que estão registradas aqui no estado de São Paulo e que atuam nos diversos segmentos da economia paulista, como, por exemplo, o setor de serviços, o setor do agronegócio, a indústria e o comércio. O perfil do Simples Nacional, basicamente? É um pouco pegando o Simples Nacional, com empresas que faturam R$2 milhões, R$3 milhões, né? 4 milhões, mas veja que nós vamos até R$100 milhões, que aí já são empresas de médio porte, que geram em torno de 300, 400, 450 empregos, segundo a estatística que nós tivemos acesso. Isso é importante porque a agência de fomento, ela não visa, com sua atuação, ela não visa maximizar lucro, ou seja, dar o maior retorno possível sobre o seu capital. Ela visa alocar recursos em segmentos da economia paulista que são prioritários ou em regiões geográficas do estado de São Paulo que, por terem um índice de desenvolvimento menor, precisam de ter o apoio de políticas públicas, como é o caso nosso, através do financiamento em condições mais apropriadas. Muito bem. O senhor poderia dar algum exemplo, então, do perfil que está aberto para que uma pessoa consiga se beneficiar da agência de fomento? O modelo que a Agência de Fomento Paulista empregou desde março do ano passado, quando nós começamos a montar a instituição do zero, é um modelo que, em função de sermos um banco de fomento, portanto, nós não temos agências bancárias como vocês estão acostumados a ver os bancos convencionais. Nós operamos, então, através de acordos de cooperação com entidades de classe, vamos citar algumas aqui que são muito conhecidas, como é o caso da Fiesp, no setor da indústria, ou o FAESP no setor do agronegócio, ou o FEComércio no setor do comércio. Então, nós temos acordos operacionais com essas entidades de classe, e acordos esses que permitem com que nós venhamos a treinar os seus funcionários e, a partir daí, termos a divulgação das linhas de financiamento da agência de fomento para os associados dessas entidades de classe. E, no segundo momento, ou numa segunda etapa,
os empresários associados interessados em obter financiamento através da agência de fomento, eles devem encaminhar uma documentação, algumas informações simples, como por exemplo o CNPJ, a razão social e o seu faturamento. 3 informações apenas para que nós possamos então fazer uma avaliação rápida do cadastro daquela empresa, consultando diversos birôs, não é? Também uma avaliação dos seus números, através dos balanços que porventura nós pudermos encontrar, e a partir daí informamos para a empresa, sem sequer ela ter se deslocado ao nosso endereço e a gente ainda não ter feito a visita à empresa, nós informamos que ela já tem um limite pré-aprovado de X reais de acordo com o seu faturamento. Se a empresa quiser tomar o financiamento conosco, aí sim ela deve encaminhar uma documentação completa para assinatura do contrato, com a vantagem. Ela não precisa abrir conta na agência de fomento, porque nós não temos conta de depósito. A agência de fomento é um banco, porém não tem conta de depósito, que é um banco de desenvolvimento. O crédito nós fazemos através de uma transferência eletrônica para a conta, para a agência e o banco indicado pelo nosso cliente. Perfeito. Doutor Milton, a atividade exercida pela empresa, ela pesa para que ela obtenha os seus recursos? Eu já vi que tem um viés ecológico muito forte nesse trabalho que vocês realizam. Então, ela desempenha alguma atividade que interesse de alguma forma especial a coletividade? Isso facilita as coisas na obtenção desse crédito? Nós temos 2 grandes modalidades de financiamento, né? É o capital de giro, que é uma modalidade tradicional, em que o sistema financeiro nosso convencional supre bastante a demanda por capital de giro, mas nós temos essas linhas, né, que estão normalmente acopladas ao financiamento de projeto. O projeto, nós temos um interesse muito grande em financiar empresas que nos apresentem projetos de ampliação da sua capacidade produtiva, projetos que tenham a ver com a introdução de novas tecnologias, uso de energias alternativas. Inovação, né? Inovação de maneira geral. E aí entra a questão do meio ambiente. Então, recentemente, no mês de março deste ano, nós lançamos uma linha de financiamento chamada Linha de Financiamento Economia Verde. Por que Economia Verde? Porque está linkada com uma política estadual de mudanças climáticas que o governo do Estado de São Paulo aprovou no ano passado, depois de uma tramitação na própria Assembleia Legislativa. E política essa que tem como missão ou meta reduzir em até 20% a emissão dos chamados gases de efeito estufa até o ano de 2020. Ou seja, será preciso com que os diversos setores da economia, sejam eles do setor privado ou do setor público, precisem se ajustar gradativamente a essa legislação para que o Estado de São Paulo consiga atingir essa meta de redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, a agência de fomento, ela criou uma linha de financiamento com uma taxa de juros que é muito competitiva, a mais baixa que existe no mercado, com um prazo também amplo, para financiar as empresas que desejem incrementar projetos que tenham a ver com a questão ambiental. Está aí um campo interessante. Empresas criativas, empresas que tenham soluções inovadoras, podem utilizar esse recurso. Agora, o senhor falou uma coisa que para economista, eu sei que o senhor também é economista, já cala fundo na alma dele, não é? Que é a questão do projeto. Como é que fica o economista nesse cenário do fomento? Eu acredito que para justificar um projeto, ninguém melhor do que o profissional economista, para mostrar, colocar em números, colocar a viabilidade daquele projeto em evidência. É importante a atuação do economista nesse tipo de trabalho? Olha, nós temos, inclusive, como somos uma instituição de fomento, o nosso corpo de funcionários ele também é bastante enxuto. Somos hoje 104, 105 funcionários. E algumas das nossas atividades, nós temos, dentro desse modelo de gestão mais moderno, nós temos procurado um processo de terceirização. Um dos itens que nós estamos terceirizando é justamente a análise dos projetos que são encaminhados por clientes, por empresas interessadas. Então, nós estamos abrindo para licitação em nosso site, através do nosso endereço, nós estamos abrindo a possibilidade de escritórios, onde aí sim tem o profissional economista, que pode fazer a análise dos projetos que nós iremos encaminhar a partir dos pedidos de financiamento que forem formulados e encaminhados à Agência de Fomento Paulista. Porque, veja, a Agência de Fomento Paulista, ela tem uma responsabilidade social, então ela não pode pegar um recurso, acredito eu, e aplicá-lo num projeto que não tem a sua viabilidade construída e demonstrada, não é? Sem dúvida.